Olá pessoal, vamos tratar aqui num tema por deveras árido, que muita gente não gosta, porque trata de datas, de números e vai falar da evolução histórica do SUS, né? Como é que se organizou o sistema de saúde no Brasil, como é que se construiu e se chegou ao modelo de SUS que nós temos hoje, um dos maiores, né? Se não for o maior modelo de saúde pública do Brasil. Bem, aqui pelo mapa mental a gente vê como é que surge. Ele surge numa data emblemática, 1923, que é uma data que foi promulgada a Lei Eloy Chaves, a famosa Lei 4.682, né, que foi em 24 de janeiro, que o deputado Eloy Chaves que instituiu o sistema de caixas talar, de aposentadoria e pensão, os famosos CAPs. O CAPs, na verdade, ele atendeu no primeiro momento somente trabalhadores ferroviários, depois pegou marítimos e estivadores. Bem, aí a gente vai para o final de 1932, então somente alguns anos depois a gente já tinha 140 CAPs. E esses CAPs já tinham 19 mil segurados ativos, cerca de 10 mil aposentados e 9 mil pensionistas. Então a gente vê que naquela época, quando nasceu ali menos de 10 anos depois, a gente já tinha um número de segurados igual ao número de aposentados e pensionistas. Fica muito difícil dar certo, a gente vê que desde a origem já tinha esse problema. Pois bem, entre essas prestações que eram oferecidas aos segurados dos CAPs, além da natureza previdenciária, tinha assistência médica, o fornecimento de medicamento. Mas agora, isso era muito de acordo com a possibilidade de cada um, porque tinha planos de benefícios que não tinham regras comuns. Era de acordo com o que cada um conseguia arrecadar, o que cada classe trabalhadora ali queria de resultados, então era feito ali uma administração individual de cada CAPES. Pois bem, era um sistema extremamente fragmentado e a partir dos CAPs é que a gente tem, em 1926, a criação dos Institutos de Aposentadoria e Pensão, os IAPs, né, ou IAPs. Eles congregaram, reuniram um conjunto de trabalhadores de vários CAPs, então acabava reunindo e formou um número maior. O primeiro instituto destinado efetivamente a funcionário público federal foi criado em 1926, que mais tarde veio ter o nome, né, do Instituto de Previdência e Assistência de Servidores do Estado. E o último a ser criado foi o dos ferroviários, empregados em serviços públicos, isso em 1953. A gente vê aí que pegou aqui praticamente 30 anos que os IAPs eles realmente reinavam aqui em termos de seguridade social e assistência à saúde. Bem, era uma misturada muito grande. Na assistência à saúde, a maior inovação que aconteceu nesse período foi em 1949, porque a gente tem lá a criação do Serviço de Assistência Médica Domiciliária de Urgência, que é o SAMDU. O Sandu é muito importante porque ele tem três grandes características inovadoras na iniciativa. Quais são? Primeiro, o atendimento domiciliar. Até então inexistia no serviço público. Ninguém fazia atendimento no domiciliar. Embora fosse comum na prática privada, porque o médico ia em casa, mas no público não tinha. Outra coisa, o financiamento de todos, isso é consorciado, né? Entre todos os IAPs e principalmente o atendimento universal, ainda que limitado a casos de urgência, mas tinha um atendimento universal. Bem, apesar desse atendimento médico ser uma das prerrogativas dos beneficiários, é o que eles mais queriam, né? Era difícil até você estabelecer qual era a prioridade. Então, porque eles misturavam tanto a previdência como a saúde. Desde a promulgação dessa lei Eloy Chaves, as legislações de vários IAPs mostraram que o serviço de saúde tinha uma importância quase que secundária nesse processo. A maior preocupação era realmente pela previdência. Então, teve o Instituto dos Marítimos, que tinha um período de internação, inclusive, limitado a 30 dias, as despesas que o Instituto não podia ultrapassar um percentual específico da receita, outros também tinham essa restrição. Essa disparidade entre saúde e previdência fez com que surgissem algumas reivindicações. E aí começa a ter uma briga para que não haja a unificação desses IAPs, mas no final eles viram o seguinte, que era mais fácil unificar todos os IAPs
do que ter uma perda desse poder de barganha entre saúde e previdência de parte dos trabalhadores. O que aconteceu? O risco de você não centralizar e não concentrar no Estado era muito maior do que você concentrar. Desse modo, você teve uma solução intermediária, né? E aí que surge em 1960, que está lá, né, a unificação da Previdência Social, nosso segundo item, que ele fala o seguinte: surge a Lei Orgânica da Previdência Social. Depois dessa lei veio ser a Lei 3.807 e depois ela foi ser regulamentada pelo Decreto 48.959, né, que também saiu em 1960. Esse decreto e essa lei são famosas, são conhecidas como Lei Orgânica da Previdência porque eles uniformizaram todas as regras. Manteve essa organização segmentada, mas com regras uniformizadas. Bem, de qualquer forma, a promulgação dessa lei trouxe um avanço extremamente significativo no sentido que ela viabilizou uma futura unificação, que viria mais tarde com a Previdência Social, uma vez que ela uniformizou, por exemplo, os benefícios concedidos, a forma de contribuição, o financiamento do sistema, os procedimentos administrativos dos institutos. Bem, a vigência desses institutos não corrigiu todas as distorções, né, que a gente tinha pela multiplicidade de institutos. Mesmo após a sua promulgação, ainda prevalecia uma falta de uniformidade, seja na distribuição dos gastos, seja na aplicação de diversos programas. Por exemplo, você tinha instituto dos bancários que dependia 1/3 do seu orçamento em assistência médica. E você tinha outros institutos que esse gasto com assistência médica era menor de 10%. Então você tinha, por um lado, uma ociosidade nos serviços de saúde oferecidos por alguns institutos, e por outro lado, você tinha uma ociosidade nos serviços de previdência. Então, mesmo que esse crescimento fosse gradual, a gente tem aqui 4 décadas, né, que a Previdência Social ela ainda estava longe, né, em 1960, da universalização. Somente em 1960, no final do período de Juscelino Kubitschek, que os segurados da Previdência eles já tinham mais de 5 milhões de pessoas. Você vê como é que aumentou, né, de 10 mil nos IAPs até os 5 milhões em 1960. Foi praticamente 4 décadas. E sendo que desses 5 milhões, 4 milhões eram contribuintes ativos e o restante era composto por aposentados e pensionistas. Quer dizer, naquela época, você tinha menos de 10% que era assistido. Então, estava extremamente equilibrado. Agora, enquanto a assistência médica ela evoluía de forma segmentada e restrita aos contribuintes urbanos da Previdência, no âmbito da saúde pública, você tinha uma primeira mudança na cultura das campanhas de saúde. Então você tinha uma busca pela atuação verticalizada do governo federal que criou em 1942 o Serviço Especial de Saúde Pública, o SESP. Pois bem, esse serviço ele foi criado em função do acordo entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos. Ele tinha por objetivo basicamente proporcionar apoio médico-sanitário em região que tinha produção de materiais estratégicos. O que isso significa? A gente está vendo aqui uma época de guerra. Né? Então você tinha um incentivo, você tinha materiais estratégicos, você tem principalmente região Nordeste, região costeira, Rio Grande do Norte. Na época era uma contribuição muito grande, porque eles chamavam de esforço de guerra das democracias, né? Na Segunda Guerra Mundial. Por isso que você tinha um espaço geográfico inicial de atuação muito limitado. Então, aonde que tinha essa atuação? Era limitada à Amazônia, em função dos seus minérios, e em outros lugares, região costeira, né, que era região basicamente de defesa. Bem, o primeiro plano de trabalho foi apresentado na terceira conferência do Ministério do Exterior das Repúblicas Americanas, também no meio da guerra, em 1942. No desenrolar desse trabalho, o CESP, né, que foi transformado em 1960 em fundação do Ministério da Saúde.
Ele atuou em várias regiões geográficas, acabou fazendo a internacionalização da cultura, com assistência médico-sanitária. A gente tem aí a atuação de médicos, de sanitaristas, de desbravadores, entra a história toda do Marechal Rondon, entra nesse período. Bem, essas técnicas que foram sendo desenvolvidas, né, de avaliação, de capacitação, do pessoal da saúde, né, na saúde pública. Bem, esse projeto também foi pioneiro na atenção básica domiciliar. Aí, nessa época, em 42, que a gente começou a usar pessoal auxiliar. Então, a gente não tinha, só tinha aquela qualificação, mas você viu que precisava de auxiliar, principalmente na implantação de redes de atenção integrada à saúde. Viu-se a necessidade de você fazer uma rede hierarquizada de atenção à saúde, que acabava proporcionando muito mais os serviços preventivos e curativos. Era essa a intenção, para que não se chegasse realmente a ter o problema. Inclusive a internação em especialidades básicas e em unidades mistas, né? Bem, a atuação foi muito bem sucedida. E com isso, você tem a gente tem que agradecer grande parte à gestão profissional de muitas pessoas que tinham regime de trabalho tempo integral, dedicação exclusiva. E somente no período de 1966 a 1976 que consolida a duplicidade de responsabilidades federais no campo da saúde. Então você tem a divisão que foi feita ali entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Previdência Social. Por que isso aconteceu? Porque a fusão das instituições do Seguro Social fortaleceu a Previdência Social, tanto administrativa quanto, principalmente, financeira e politicamente. Ela começou a ter capital e começou a ter força política. E acabou fracassando, né, limitando aquelas tentativas que tinha no âmbito do Ministério da Saúde. Bem, o INPS, a gente tem o surgimento do Instituto Nacional de Previdência Social, com o Decreto-Lei 72 de 1966, é o último item desse nosso PowerPoint. O INPS ele foi criado basicamente com o objetivo de corrigir esses erros na segmentação institucional. E com isso ele tinha o objetivo, é claro, de aumentar a eficiência nos sistemas. Então foram incluídas algumas modificações na legislação, inclusive no extinto Sandu, né? E a justificativa era de proporcionar rapidez, eficácia na fusão, mas basicamente o que a gente pode falar que acabou sendo efetivo e auxiliando esse processo foi o regime que foi instaurado em abril, né, de 64. Então a gente não pode negar, não tem como negar que acabou representando um avanço muito grande em termos de extensão de cobertura, porque foi se incorporando população rural, você acabou tudo era gerenciado pela imposição. Então, tanto quanto benefício, quanto na própria forma da contribuição. A assistência médica hospitalar dos trabalhadores rurais, que até então não existia, ela começou a existir e foi condicionada a partir de 1971 à disponibilidade de recursos orçamentários. Até então a gente não tinha, a partir de 71, olha, se tiver dinheiro eu dou assistência médico hospitalar. E essa mesma lei, ela acabou determinando que a gratuidade seria total ou parcial. Mas essa gratuidade total ou parcial, ela está relacionada diretamente à renda familiar do trabalhador. Quer dizer, ela não era universal. Então, toda a legislação previdenciária ela foi estabelecida com a consolidação das leis da Previdência Social, o famoso CLPS, que ocorreu em 1976. Pois bem, então, ela teve esse processo de articulação intersetorial que foi na década de 80 o que se chamou de fase de estratégias racionalizadas. Foram estratégias importantes, iniciativa importante, que se criou, como eu estava falando, em 1980, essa Comissão Interinstitucional de Planejamento, CIPLAN, então, que tinha a função de fixar
como seriam os repasses federais dos dois ministérios, seja o Ministério da Saúde, seja o Ministério da Previdência, para financiar justamente serviços prestados pelas redes estaduais. Em 1982 tem o Plano de Reorientação da Assistência à Saúde, que foi no âmbito da Previdência Social, era também conhecido como Plano CONASP, que tinha diretrizes de dar prioridade para a atenção primária e integração das diferentes agências públicas de saúde, mas seguindo já um regime regionalizado, hierarquizado e diminuindo a capacidade ociosa do processo. Basicamente, o que se procurava era a integração de convênios, sistemas públicos estaduais e municipais que pudessem fazer a prestação de saúde. E a gente vai para 1984 com ações integradas de saúde, né, o AIS, que acabou que reforçou a própria atuação da Ciplan na área federal e estimulou a criação de comissões de saúde, comissões interinstitucionais de saúde, no âmbito dos estados e dos próprios municípios, né? E com isso a gente tem uma articulação muito grande que vai até o final de 1987, você já tinha quase 3.000 municípios signatários, o problema aumentando, o desenvolvimento de sistemas unificados, eram vários sistemas unificados, descentralizados de saúde, os SUDs, né? Que tinha mais ênfase no processo de programação, orçamentação integrada dessas comissões, mas precisava se avançar no sentido de você descentralizar a gestão de todo o sistema e ter com foco secretarias estaduais de saúde que deveriam assumir, né, esse era o conceito, a responsabilidade dos órgãos que comandava os sistemas estaduais de saúde e acabou servindo como basicamente uma antecipação para o modelo que foi adotado posteriormente com o SUS, com a Comissão Interinstitucional Tripartite, né, e as comissões bipartite. E aí a gente tem um crescimento, um movimento político muito grande de 1985, que acabou com a realização da 8ª CNS em 1986, Comissão Nacional da Reforma Sanitária também, e que acabou tudo sendo atendido, né, naquele afã, naquele desenvolvimento, naquela emoção da nossa Constituição Cidadã, Constituição de 1988. E ali, na Constituição de 88, né, concluindo esse timeline, né, que acaba sendo grande, mas que a gente faz um overview muito grande, a gente tem o reconhecimento da saúde como um direito básico inerente à cidadania e, consequentemente, um dever do Estado, que tem que promover esse direito. E aí se tem a instituição do Sistema Único de Saúde, tendo como princípios básicos o que, pessoal? A universalidade, a integralidade da atenção, a descentralização com comando único em cada esfera de governo, como forma de organização e participação popular. É importante reforçar que o foco era um instrumento de controle social. Então, essas teses todas que foram apresentadas em 88 foram teses que foram defendidas durante todo esse processo, principalmente no final da década de 80, seja lá na 8ª CNS ou na CNRS, que acabaram que se incorporaram ao texto constitucional. Então é importante a gente falar que essas normas todas pactuadas nacionalmente regulam o processo de centralização e organização do SUS. E aí a gente tem a norma básica, norma operacional básica do SUS, que é de 1996, né? A gente já está NOB 01 de 96 e dentre outras. Então a gente já vê aqui um overview até que a gente chega na Lei 8080 de 1990. Bem, a gente tem que esse processo de institucionalização do SUS, a promoção de saúde, ela acaba surgindo e ela se fornece, ela se fortalece como uma diretriz orientadora de uma política nacional de saúde, que acaba representando a materialização, a concretização de estratégias de promoção de saúde, que tem, na verdade, o objetivo maior de dar saúde ao cidadão, que ela é construída com a participação da população, de toda a sociedade, de sistemas, seja a integralização com estados, municípios, enfim. Aí acho que aí a gente conclui esse processo,
né, que é um processo que eu entendo que seja o maior processo de sistema único de saúde, né, que foi ali um contexto extremamente importante, relevante. Eu espero que tenha sido útil para vocês esse bate-papo. Fica a dica, Prof. Geológica.